Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do IBBI Saúde Integrativa, podcast que a gente trata sobre saúde preventiva. Hoje, eu, Núbia Cassani, profissional de educação física, trouxe um convidado especial para tratar assuntos relacionados a distúrbios do sono, obesidade e atividade física, o Marcelo Correia. Bom dia, pessoal. Sou Marcelo Correia, fisioterapeuta. Agradeço o convite da Núbia Cassani, do IBBI, para estar aqui hoje conversando com vocês sobre obesidade, apneia do sono e a relação com a atividade física. A obesidade hoje no país, ela afeta 1/3 da população. 33% da população no Brasil, segundo o censo do IBGE de 2021, sofre de obesidade grau 1, grau 2 e até o grau 3. Então, são 79 milhões de obesos e desses 79 milhões, 53 milhões não têm distúrbios do sono, né? Então significa que em uma média de 8 a 10 pessoas, umas 3 pessoas têm distúrbios do sono, né? Então, no mundo já são 2 bilhões de obesos, né? E a incidência de apneia do sono, a obesidade é muito grande. Vamos entender por que é muito grande. Porque a obesidade traz um acúmulo de gordura, um espessamento dessas vias aéreas. Ela causa uma baixa da musculatura da faringe, né? E com isso a mandíbula se desloca para trás. Então, há um fechamento da via aérea parcial ou total, pela hipotonia, né, da mandíbula, dessa musculatura que segura a mandíbula, obstruindo. Isso é um dos motivos que até alguns aparelhos intraoral, né, tem um efeito bom, porque coloca a mandíbula no lugar e permite a passagem do ar. Mas a obesidade, ela reduz muito essa luz da faringe, por onde passa o ar. Então você tem a hipopneia, que é o fluxo baixo de oxigênio entrando. E tem a apneia, que você considera apneia quando a pessoa para de respirar durante mais de 10 segundos, né? Então isso é uma apneia. Só que essa apneia ocorre várias vezes ao longo da noite, né? Então ele para de respirar várias vezes. E quanto mais entra no sono REM, que a gente chama de um sono bem profundo, né, onde é um relaxamento total da musculatura, a tendência do fechamento é cada vez maior. Porque se tem uma tendência ao relaxamento muscular, então vai fechando e você não tem o tônus muscular para manter aberto, né? Então, isso no obeso é muito forte, ele é aumentado isso. Essa chance disso ocorrer é muito grande, porque você tem um engrossamento da língua, né? Você tem um deslocamento do palato. Então, você tem uma dificuldade de expandir a caixa torácica, porque quando você deita, principalmente de barriga para cima, você empurra o diafragma e você reduz a área de expansão pulmonar. Então você aperta as vias aéreas ainda mais, né? O que é o ronco? O ronco é um sinal de que o ar está encontrando resistência para entrar, então faz barulho, né? Então o ronco é o primeiro sinal que você observa. Pô, o parceiro ou a parceira está roncando, né? Ele acorda várias vezes ao longo da noite. Despertares a cada 1 hora, a cada 2 horas ele acorda. Mas por que ele acorda? Ele acorda porque
há um acúmulo de gás carbônico e uma diminuição de oxigênio, né? E com isso, o organismo desperta para você voltar a respirar, né? Então, na verdade, o organismo te protege acordando várias vezes. Então, mas só que essa baixa de oxigênio ao longo da noite faz com que você acorde mais cansado, tenha uma sonolência diurna, irritabilidade, você se torna uma pessoa mais ansiosa, você pode gerar até depressão. Pelo aspecto cardiovascular, você tem um aumento da pré-carga no coração, né? Você aumenta cada vez mais a força que o coração tem que fazer para suprir de oxigênio, né, o corpo, naquele momento em que ele está em hipóxia, né? Então você sobrecarrega o coração e com isso você tem reflexo no aumento da pressão arterial, podendo levar a pessoa a ter um AVC dormindo, né? Então, quando você fala que de 73 milhões de brasileiros, né, que são obesos, né, menos de 2% tem o diagnóstico de apneia, não se preocupam, não são encaminhados para fazer um exame do sono, né? Isso é preocupante, porque tem milhões de brasileiros com potencial de desencadear cada vez mais doenças cardiovasculares, né? Como diabetes, né? Hipertensão arterial, doenças do coração, doenças cardíacas, né? Então, mas para tratar, basta resolver esse estresse oxidativo, porque o corpo passa por um estresse, uma oxidação muito grande quando falta oxigênio. E quando ele entra em oxidação, ele inflama o corpo fica todo inflamado. Então, essa inflamação leva a outros distúrbios psicológicos, neurológicos, físicos. Basta você tratar com CPAP, por exemplo. O que é o CPAP? Você coloca uma pressão nas vias aéreas para abrir a via aérea e o oxigênio passar. Isso resolve parcialmente, mas o efeito dessa apneia, né, faz com que ele respire melhor, acorde melhor, mas não vai resolver se ele não mudar o estilo de vida dele, né? Então, principalmente o público obeso, né, tanto grau 1, grau 2, como obeso mórbido, o 3, que são os mais graves, né? A primeira coisa é fazer investigação sobre se você tem ou não distúrbio do sono, né? E começar a tratar esse distúrbio. Começar a respirar melhor, dormir melhor, para diminuir um pouco dos impactos. E logo depois você tem que procurar um profissional que te oriente sobre o controle da obesidade, um médico endocrinologista, né? Como é que ele vai fazer isso com você, e a educação física, a parte de atividade física para você reduzir o peso corporal de uma maneira controlada, orientada, sem causar mais outro distúrbio osteoarticular em você, né? Muscular, né? Então você precisa tratar a causa. A causa da apneia obstrutiva do sono ou da baixa de oxigenação, que é a hipopneia, nos obesos, ela precisa ser controlada com a mudança da atividade de vida, né? Do estilo de vida. Uma alimentação mais saudável, né? Uma alimentação mais direcionada para baixar a inflamação do corpo, né? Com menos açúcar, menos gorduras, né? Que vai repor
toda a deficiência nutricional do seu organismo. Uma atividade física controlada, regulada e orientada para que você possa também diminuir o seu índice de massa corporal, o seu IMC, né? Para que você comece a ter um equilíbrio corporal para que as suas vias aéreas se tornem mais pérvias, se tornem abertas naturalmente, porque você vai ganhando força muscular, vai reduzindo o peso, então você tira a sobrecarga do coração e você tira a sobrecarga sobre as estruturas ósseas e você tira a sobrecarga sobre o pulmão e sobre as vias aéreas, porque você diminuiu essa massa de gordura que você tem no corpo. Essa massa começa a ficar dentro de um padrão de normalidade. Então, esse é um ponto fundamental para você combater a apneia do sono. Senão, você fica dependente a vida inteira de um aparelho de CPAP. E o nosso objetivo não é deixar você dependente de um aparelho de CPAP. Reabilitar você para retorno à vida normal, né? A dormir melhor, a ter mais produtividade no trabalho, a ter uma relação com os familiares e com os amigos diferente, você parar de usar medicamentos para depressão, para ansiedade, medicamentos para dormir, medicamentos para parar de comer, porque tudo isso não resolve o problema da apneia em si. Ótimo, Marcelo. Vou compartilhar agora contigo os efeitos positivos do exercício físico na mudança do padrão do sono, da qualidade do sono das pessoas. Existe dose adequada, de acordo também com cada condicionamento físico em que a pessoa está atualmente, para que uma programação sequenciada com intenção seja alcançado resultado ótimo para a melhora do sono. Um dos exercícios mais utilizados nos estudos são os exercícios aeróbicos, na modalidade aeróbica, que é a caminhada, bike, natação, corrida. Como a pessoa com obesidade tem algumas dificuldades de locomoção ou deslocamento em função do excesso de peso sobre as articulações, os exercícios de baixo impacto são os mais indicados, são os exercícios que exigem menos esforço motor inicialmente, com o aumento da força do centro do corpo, da coluna, da musculatura estabilizadora como um todo, né? Da postura. Isso ajuda a pessoa a prevenir qualquer tipo de lesão ao longo do processo de treinamento físico, retomando o condicionamento físico dela. Todo esse objetivo tem um fim, que é melhorar a qualidade de vida dessa pessoa e a funcionalidade dela nas suas atividades diárias, nas suas atividades de trabalho, de lazer, com a família, e também, claro, na melhora do padrão do sono, em consequente também outros efeitos positivos, como redução dos sintomas decorrentes de doenças já instaladas, né, diagnosticadas, que a pessoa já está em tratamento. Esses sintomas psicológicos relacionados à ansiedade, redução do estresse também. O estresse impacta muito na qualidade do sono das pessoas e também no padrão alimentar. Inclusive no padrão, no comportamento sedentário. Quando a pessoa está com muito alto a percepção de estresse, de acordo com as suas atividades de trabalho ou dificuldades em resolução da vida, ela tende a ter mais isolamento e mais comportamento sedentário, mais horas sentada durante o dia, utilizando isso para outras estratégias de conforto, de alívio imediato, né? Por exemplo, na má alimentação, por exemplo, em bebida alcoólica, ou muitas horas de sono, muitas horas de televisão também. Isso é relatado em vários estudos, que as pessoas quando tendem a ter um comportamento de muitas horas sentada ao longo do dia no trabalho e em casa, elas tendem a ter um sono ruim, por excesso de tela, excesso de estímulos
e, em consequência, pelo comportamento alimentar inadequado, né, para a sua saúde. Então, vou elencar aqui alguns dos benefícios que a gente tem na literatura comprovados e aplicados em alunos, que eu também atuo com pessoas que têm distúrbios do sono aqui no Rio de Janeiro, orientando eles. As pessoas adormecem de forma mais rápida, porque o corpo, quando cansado, entra em um estado de fadiga e sonolência pós-atividade física e pós-exercícios físicos durante o dia. Não digo de tempo imediato, né, esse efeito, mas ao longo do dia a pessoa tende a ter o gasto energético melhor aproveitado de acordo com o estímulo da atividade física que ela executou. A mudança da composição corporal, isso é muito importante para reduzir o percentual de gordura do corpo, o excesso de gordura do corpo que a pessoa com obesidade e com sobrepeso apresenta, que dificulta muito o sono dela, e aumento da massa muscular na composição corporal. Essa distribuição de forma saudável vai sendo equilibrada gradualmente. Então, eu tenho como experiência de 6 meses a 12 meses de forma saudável, sem sacrifícios, a pessoa com atividade física, uma média de 3 vezes por semana a 5 vezes por semana, numa intensidade moderada, ela consegue alcançar até 15 quilos menos. Isso sem muito sacrifício. Se a pessoa estiver extremamente rigorosa no controle alimentar e com várias estratégias aplicadas durante esse tratamento, ela tem uma perda de peso mais rápida ainda em 6 meses. Então, é possível sim fazer essa mudança da composição corporal apenas com a mudança do estilo de vida. Não exclusivamente com cirurgia bariátrica, com balão no estômago, que utilizam, né, algumas intervenções. Tem vários outros recursos menos invasivos que a pessoa pode dispor com, claro, apoio de profissional da saúde. A produção de hormônios que o exercício físico promove a melhora da função endócrina como um todo do corpo. Então, o aumento da testosterona, que estimula muito o aumento da massa muscular, o aumento da melatonina durante o período noturno, que é um hormônio que estimula bastante a produção e a qualidade desse sono. Já falei. O exercício também, ele melhora o controle térmico, que é a melhora da temperatura corporal. Algumas pessoas com obesidade relatam que sentem muito calor. Então, pelo tecido adiposo, fazer uma mudança da regulação térmica, o exercício faz com que a pessoa tende a ter mais consumo hídrico de água, mudando o padrão alimentar dela, mudando então também o consumo energético que a musculatura precisa para fazer a contração muscular. Então, a gente utiliza como fonte de energia o tecido de gordura também, dentro do treinamento físico, de acordo com a dose do perfil do treinamento físico que a gente propõe. E agora, Marcelo? Então, olhando bem o que você falou, nesse último congresso de obesidade em São Paulo, foi colocado um ponto muito interessante, que é a baixa capacidade do corpo tem um VO2 baixo, né? Que quem tem apneia do sono é diretamente proporcional ao VO2. A capacidade de absorver o oxigênio e utilizar esse oxigênio para atividade física é muito baixa, né? Porque ele passa a noite com a saturação baixa. Então, ele fica várias vezes com hipóxia durante a noite. Então, ele tem uma capacidade menor de utilizar o oxigênio para uma atividade física. Então, ele está sempre muito cansado para fazer essa atividade física. O rendimento dele cai na atividade física, né? E como cai no trabalho, ele tem pouca disposição para trabalhar, tem pouca disposição para fazer uma caminhada, porque as células dele
estão com uma baixa de oxigênio. Não metaboliza o oxigênio como uma pessoa que não tem apneia metaboliza, né? Então, quando você sofre esse efeito, né, o oxigênio que é levado para o sangue é muito mais baixo e a concentração de oxigênio aumenta, né? Significa que a hemoglobina está levando mais gás carbônico do que o oxigênio, porque ela vai se aderir a quem tem mais, né? Então você começa a ter distúrbios musculares, ósseos, porque ela não consegue absorver o que o oxigênio tem para oferecer. Tem menos nutrição nos tecidos, né? Menos nutrição nos tecidos, as mitocôndrias começam a ter uma dificuldade na respiração celular, a água dentro das células diminui, a hidratação cai, né? Então, eu sempre procuro fazer o exame do sono nos pacientes aliado até um exame de bioimpedância, para poder ver a hidratação, para poder ver o grau de sarcopenia, se existe uma tendência à sarcopenia, né? A perda de massa muscular, né? E o IMC, tentar relacionar a hidratação, que você consegue ver a função celular, a nutrição celular, né? E a atividade dele diária, como é que está esse desempenho. Né? E o trabalhador noturno, o que tu pode compartilhar com a gente? Com obesidade. O trabalhador noturno é um problema muito sério de saúde pública, que não se resolve porque é uma demanda muito grande de trabalho hospitalar, de emergência, de cirurgias, de acidentes, de entrada de pacientes em emergência. Então, quem está de plantão num hospital, ou no CTI, ou numa emergência, ele praticamente não tem horário para dormir e nem para acordar. Durante 24 horas de plantão, às vezes ele passa por 24 horas acordado. E quando deita, é sobre tensão de que vai deitar. Aquela vigília, né? É vigília. Ninguém consegue, de plantão, dormir um sono profundo, porque a qualquer hora vai tocar a campainha para você levantar, né? Nem a roupa você tira, come mal, dorme mal. Que nem soldado no quartel. E nem soldado no quartel. Então, só que isso ao longo de 20 anos fazendo isso... Sim, é crônico. É crônico. Então, os trabalhadores noturnos, no caso aqui que a gente está falando o hospitalar, mas pode ir para todas as grandes multinacionais. Indústria. Que tem linha de produção de 24 horas. Exato. Tem funcionários noturnos que passam a madrugada inteira acordado e trocam a noite pelo dia. Tem os programadores de tecnologia que trabalham à madrugada também, né? Então, todo mundo que troca a noite pelo dia vai ter um problema de distúrbio do sono. Sim. A não ser que seja muito bem orientado o horário para dormir, o horário para comer, o horário para atividade física e o horário para trabalhar. E o sono do dia não é o sono reparador da noite. Não é. Não é. Né? Então, porque o hormônio do bem-estar, né, ele está muito ligado ao que faz você dormir, né? O que você gera de melatonina vai gerar serotonina. Sim. E o que você tem de serotonina durante o dia vai gerar melatonina. E a relação disso com a comida é o quê? É que no intestino tem mais neurônio que no cérebro. E não adianta a automedicação de melatonina e nem de indutor do sono, que as pessoas também recorrem a isso. Ou então recorrem a álcool, né? Vou tomar uma dosezinha aqui para dormir bem. As pessoas têm algumas crenças de que isso funciona. Na verdade, eles tentam promover um relaxamento, porque o álcool vai te dar uma... Ele é depressor do sistema nervoso. Um depressor do sistema nervoso, então ele tem a falsa ilusão de que ele está relaxando. Aumenta o ronco até. Normalmente quem bebe tem ronco mais alto até. Ronca a noite inteira, né? Porque ele relaxa tanto que as vias aéreas ficam, né, hipotônicas, né? Exato. Mas uma coisa que a gente precisa
sempre observar que o tratamento da apneia, ou do distúrbio do sono, ele é multidisciplinar, né? A gente não pode achar que a gente domina tudo sobre o assunto Pelo e contrário. que ele vindo de um profissional só ele vai resolver. Não vai, né? Então, na verdade, hoje a dificuldade de ter um diagnóstico sobre a apneia do sono é justamente isso, porque as pessoas não se sentem bem, vão procurar um médico. Se o médico não tiver um olhar sobre o distúrbio do sono, ele não vai encaminhar para o sono, para o exame do sono, né? Então, se o obeso, por exemplo, vai procurar um endócrino, se o endócrino não tiver o olhar para o distúrbio do sono, não vai, não vai conseguir encaminhar para fazer um exame do sono. Então, vai ficar tratando a obesidade, mas não vai tratar o que causa e agrava a obesidade, que é o distúrbio do sono. Exato. Porque ele está, aí vai num psicólogo porque está com depressão e ansiedade. Se também não tiver o olhar do distúrbio do sono, não resolve a ansiedade nem a depressão, porque a causa está na noite que ele não dorme. Na função cerebral que não foi reparada pela qualidade do sono que não teve. Então, se não tem essa reparação, que é a função do sono, é reparar o organismo na hora que você dorme, ele repara o que no organismo não está funcionando bem. Né? Se ele não consegue fazer essa reparação noturna, ele vai querer fazer diurna. E aí ele quer que você deite. Ele quer que você gaste menos energia. A pessoa não tem energia para o dia dela. Né? Aí ela acaba procurando o quê? Um antidepressivo. Ou então ela procura os estimulantes, que é excesso de café, energético e os outros suplementos também que usam pré-treino e coisa assim, né? Para tentar se manter acordado. Exato. Como tem motoristas de caminhão Sim. que tomam medicação para poder ficar 24 horas dirigindo. E isso é causa de acidentes graves na estrada. Exato. Né? E muito, muito frequente, infelizmente. Sim. Então, esse olhar multidisciplinar, porque você tem um médico que precisa ter esse olhar sobre o distúrbio do sono, para encaminhar para as áreas que vão dar o suporte para aquele paciente, né? Vai encaminhar para fisioterapia respiratória, para fazer um tratamento com CPAP, né? Vai encaminhar para fono, para fazer exercícios específicos, né? Da musculatura da faringe superior, das vias aéreas superiores. Vai encaminhar para um dentista especialista em sono, que vai usar um aparelho intraoral, que vai colocar a mandíbula no lugar, na hora de dormir, deixando o ar passar com mais naturalidade, né? Vai encaminhar para a educadora física, que vai tratar a diminuição do IMC do paciente de uma forma mais adequada, ou para uma nutricionista especialista em distúrbio do sono, né? Que vai dar uma alimentação para desinflamar aquele corpo, né? Para tirar a sobrecarga, para que ele consiga dormir, consiga fazer uma atividade física melhor. Então, é uma atividade multidisciplinar, né, que a gente precisa abraçar. Marcelo, a gente tem muito tempo ainda para trazer de assunto relacionado a sono, à obesidade, à apneia e atividade física. Então, a gente já deixa aqui o convite para vocês compartilharem esse material. Vai ficar disponível no Spotify e outras plataformas. Eu e Marcelo, a gente continua à disposição dos nossos perfis, que eu vou deixar disponível aqui na descrição do conteúdo. Quero então te agradecer, Marcelo, pelo conteúdo, pela disponibilidade também, por todas as informações, pela tua prática profissional que tu compartilhou aqui com a gente. Eu que quero agradecer essa oportunidade de poder falar um pouco sobre distúrbio do sono para o público em geral. E tirando as dúvidas, me coloco também à disposição. Obrigada.